Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo. Estamos aqui mais um dia no nosso ABC News Esporte. Vamos falar de futebol, vamos falar da nossa região ABC Paulista, trazer aí um pouquinho da Série B, né, do Brasileirão, Copa Paulista, né, a punição do Santo André, por exemplo. A gente tem bastante pauta hoje da nossa região para poder pegar aqui e sugar o máximo do nosso especialista, o Wallace Quaresma. Tudo bem, Wallace? Olha, Elias, tudo bom? Nossos espectadores, bom dia, boa tarde, boa noite. É. Voltando aqui com mais um programa aí sobre esportes do ABC, né? Falar um pouquinho dos times da região, o que que tá acontecendo, o que deixou de acontecer, novidades aí. Bom, 23ª rodada, Criciúma tá na frente, é isso mesmo? Seguido do Juventude. Como é que tá esse imbróglio aí da Série B? Vamos começar por ela aqui. Tem o nosso Tigre aí, né, que tava São Bernardo, que tava indo tão bem aí no comecinho. Já vi aqui que ele tá na 13ª posição com 32 pontos, mas como é que tá esse campeonato aí, Wallace? Então, da última vez que nós conversamos, né, Elias, teve aquele ponto lá de que o São Bernardo não vinha aí com uma sequência negativa aí de 8, 9 rodadas sem vencer, que acabou culminando, logo depois que nós conversamos, culminou na queda do técnico na O época. mais longevo, né, É um dos dos, né? times, é um dos, né? Que aí o Abel, Tá, Abel Ferreira tá dominando agora. do Palmeiras, né? Aí o nosso querido Catalá acabou caindo, não resistiu, né? Essa sequência de derrotas. Derrotas não, de jogos em seguida Sim, sem sequência de vitórias. vitórias, né? E aí o São Bernardo, já beirando ali quase a zona de rebaixamento, né? Aí resolveu mexer e optou-se pela troca. Veio aí o digníssimo Vinícius Bergantin, treinou o Ituano, né? Conheci ele do Ituano. Um cara, gente boa, abraço, Vinícius. Time interiorano aí também, né? É, e aí agora, retomando aí, não uma sequência de vitórias, né? Mas de resultados que. Positivos. Teve uma vitória, né? Uma derrota e tem dois empates, né? A equipe vem agora de dois empates aí na competição. Mas pelo menos já deu uma respirada, né? Porque se continua, possivelmente, Elias, iria chegar ali próximo à zona de rebaixamento, porque o Ceará, que é o primeiro time ali dentro da zona, tá com 28 pontos, né? Hoje o São Bernardo tem 32, então na 13ª precisa, acho que não reformular o time, né? Mas de repente de alguns reforços aí para dar uma sequência ao campeonato e aí, pelo menos no mínimo, né, se manter na Série B, né? Porque de repente aí para brigar por uma vaga tá começando a ficar um pouco complicado. Embora não esteja tão longe ainda, né? O CRB, que é a primeira equipe ali dentro do G6, tem 36 pontos, mas como o campeonato é longo, então precisa ali realmente dar uma sequência para tentar recuperar e quem sabe aí brigar por uma dessas vagas. É, e como que você explica esse jogo do Vila Nova aí? 6-0 no na Ponte Preta. Caramba, foi um chocolate misturado com achocolatado. E, 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 e a Ponte Preta é um time tradicional aí também, né, meu? Então, a Ponte Preta, né, Elias, embora não esteja aqui na nossa região, mas assim, É, porque foi curioso, né? Quando é 6 assim, a gente quer tentar desvendar. o- o- a Ponte Preta, ela vem. Tá lá embaixo também é, no placar, né? Tá 20º. isso foi na Tá, rodada passada, tá né? passada. Mas Não, tá em nono, né? voltou a perder novamente agora esse final de semana. Mas ela é a última colocada, cara. A Ponte Preta aí um time tradicional, né, de São Paulo, né? São Paulo fala em questão estado. É, não se imaginava isso, né? É, finalista aí de Copa Campeonato Paulista, já foi finalista de Sul-Americano. E
hoje o torcedor pontepretano aí tá sofrendo um dilema decepcionante. A equipe já vinha com problemas no Campeonato Paulista, né, Elias? Eh, Questão de salários atrasados, jogador que foi contratado e não conseguia ser inscrito. Então tá, acho que faz parte dessa administração horrorosa que tá tendo lá no time campineiro. E, assim, pode-se dizer aí, cara, que praticamente a Ponte Preta tá na terceira, na Série C, né? Vai cair pra Série C, porque com 10 pontos, estamos ainda aí pra 25ª rodada, faltando 3 aí pro final. Eu acho muito difícil a Ponte Preta se salvar, velho. É, tá certo. E o nosso Tigre aí, né? Nessa competição praticamente histórica aí também pro time, né? Vamos ver como que ele Esperamos aí que continue, né? continue. Se de repente é assim, lógico, o Vinícius está chegando, vai montar o seu trabalho ainda, não dá para cobrar nada dele ainda nesse primeiro momento. Empatou com o Náutico agora, né, nesse final de semana, mas já havia conquistado um resultado, vamos dizer assim, um resultado bom diante do Fortaleza fora de casa na semana, né? E aí tirando uma derrota que teve, tá certo que foi em casa, né, pro Botafogo, mas tirando a Uhum. derrota, é, tá começando a caminhar, né? Precisa dar tempo ao trabalho do novo treinador para que ele possa conhecer as peças, né, montar lá o seu esquema tático e quem sabe aí a permanência do São Bernardo na Série B seria importante Importante. não só para o clube, né, mas acho que até para nossa própria região também, Tá sempre em destaque ali, né? porque aí o trabalho continua, aí vem o Campeonato Paulista o ano que vem, aí ele de repente consegue montar o time melhor aí. Recuperar para É, conseguir exatamente. não vai, não consegue mais, não dá tempo, né? Então, pra brigar, cara, eu acho assim, vai ser meio complicado, sabe, Lins? Tá. Porque você vê o CRB, o Novo Horizontino que já tá lá, o Fortaleza também e o Vila Nova que já estão no trabalho de recuperação no campeonato. Entendeu? Tá certo que a Série B ela não parou pra Copa do Mundo, né? Ela continuou. Verdade. É bom lembrar disso. Mas, assim, não dá pra pôr só nisso de que os jogadores não tiveram descanso. Porque jogavam a cada um final de semana, né? Final de, se- é, Jogava no final de semana, folgava na semana e jogava no outro final de semana. Então dá para recuperar os jogadores. Mas assim, a questão também é elenco, né? Como eu sempre venho dito para você, o São Bernardo ele manteve o time que subiu da Série C para a Série B. Já é um ponto positivo porque você já tem um certo entrosamento, mas precisaria chegar peças novas para reforçar a equipe, né? E você ter elenco para poder rodar esses jogadores. De repente, pode ser que esteja pesando na altura da temporada para o time do ABC, né? Para o Tigre, para de repente tentar manter aquela boa sequência que eles tiveram logo no começo do campeonato, como a gente tinha dito. Uhum. 9 vitórias, né? 9 jogos sem derrotas. O São Bernardo chegou a ser líder da Série Chegou B, a ser líder, né? empolgou, né, o torcedor, e aí de uma hora para outra deu uma queda brusca aí, com os outros 8, 9 jogos aí, não me recordo direito, Era mas perda, sem vencer, empate, aí complica, né? Mas assim, mas sim, enfim, 32 pontos ainda faltando algumas rodadas, geralmente a média ali para permanecer são 45, chega. Agora para dá ficar para entre os chegar. dois é difícil. Entre os, É os os seis, seis que seis, sobem? Ah, caramba. É que na verdade dois se classificam direto, né? E os outros quatro faz tipo Uma um. repescagem É. ali. E aí, Hum, aí depois fazem uma semifinal e final, e aí os quatro sobem. Vamos torcer, né, que o São Bernardo permaneça pelo menos, né? Porque depois desse cenário aí a gente percebe que vai ser difícil a vida deles, mas vai chegar nos 45. Mudando de campeonato, né? A gente vai para a Copa Paulista. Ah, o Cachorrão tá aqui, ó. Voltou o Cachorrão, outro time aí de São Bernardo do Campo, né? Tá aqui na Copa Paulista aqui, vai pegar o Comercial, é isso? Mas tem o Isso. Santo André e tem o São Caetano aí que jogaram aí. Vamos entender Vamos aí. entender essa competição, porque o São Caetano, né? O Santo André venceu o São Bernardo, né? Então, vamos lá, Elias. É, para quem.
foi viajar nas férias de julho e voltou agora. Seu time estava em primeiro, depois Vamos brincar assim. O cara, você olha assim, você vai falar coisa de maluco isso daqui. Como é que pode o Santo André é, cometer uns erros ainda de amador mesmo, né? Até o final de semana passado, o Santo André estava classificado para a segunda fase da Copa Paulista. A equipe, o Ramalhão tinha 7 pontos, né, Elias? E ia jogar contra o São Bernardo, né, esse final de semana, né? Se vencesse, poderia ficar em segundo do grupo. Mas aí. resolveu não vencer. Não, aí resolveu fazer um M, né? Vamos dizer assim, e agora tá fora. Fez o É, mano, o Santo André, Elias, foi punido, né? Porque hum, escalou um jogador irregular. irregular em 2 jogos. Inclusive, em um dos jogos, o cara fez o gol. O gol da vitória contra o São Vai José. anular então, né? Aí, tipo, existe o BID, né? Que é o Boletim Informativo Diário, como se fosse o diário oficial. Que toda vez que você contrata um jogador, quando ele é inscrito, o clube precisa esperar esse jogador ser anunciado no BID para ele estar regularizado. No entanto, o Santo André, não sei se quis ser esperto ou mais rápido do que a própria a entidade, né, que regula a competição, foi lá e escalou o jogador antes mesmo de sair no bid. Já viu essa, PC? Cara, eu não consigo conceber um negócio desse, Elias, porque o time tava bem na competição ali, é, vinha fazendo bons jogos, e como eu te disse, final de semana passado estava classificado, chegou o final de semana já estava eliminado porque foi pega a irregularidade, né, no julgamento do STJD, tomou uma punição e perdeu 10 pontos. Então ele automaticamente ficou com -3. E o São Caetano, que está fazendo uma péssima competição, Não né? fala assim. Né? Mas vem fazendo, né? Para você ter uma ideia, a equipe empatou com o São José no final de semana, Elias, fez apenas o seu segundo ponto no grupo. Então, assim, o São Caetano não tinha chances nenhuma de classificação. E aí, por conta dessa punição, antes mesmo de haver o jogo, o São Caetano já estava classificado, porque o Santo André ficou com -3, mesmo ganhando, como aconteceu, né? Ganhou do São Bernardo, ficou com 0 ponto, né? E o São Caetano, mesmo se perdesse para o São José, Ganhava. estaria classificado. Então, assim, loucuras do futebol, velho. Loucura do futebol. Que eu acho que você não vê nem na Várzea, Elias. Você já ouviu falar isso na Várzea? Não. Cara, é surreal, Elias. E agora o São Caetano vai pegar o Primavera que fez um bom campeonato paulista da Série A2, se não me engano, ou da Série A3. E vem forte, cara. Então, o São Caetano precisa melhorar bastante para fazer um jogo competitivo aí com Primavera para tentar, né, quem sabe, passar a próxima fase. Já o São Bernardo ficou em segundo no grupo, né, apesar da derrota. Ficou em segundo e agora vai pegar o Comercial de Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto. É, tá certo. O cachorrão. Ah, o comercial do. É, cachorrão. Qual que é qual a posição do cachorrão que você falou? Então, o Cachorrão ele ficou em segundo lugar, tá? No grupo. Ele se classificou em segundo lugar, mesmo com a derrota, ficou com 9 pontos. É que ele poderia cair para a terceira colocação, se o Santo André não tivesse sido punido. Porque se o Santo André Hum, ganha, como aconteceu, né? Ganhou de 1-0 ganhou, o jogo. porém, no tapetão. Se não tivesse sido punido, ele passaria o São Bernardo e o São Bernardo cairia para terceiro. Mas ainda assim estaria classificado o São Bernardo, né? Porque se classificam três. Só que o primeiro colocado ele passa direto para as quartas. E os outros dois eles disputam uma fase anterior.
E o Linense tá indo bem, né, no grupo dele. Time do nosso ponta direita mais famoso da história do Linense, PC. E não é o PC Farias, é o PC Operador. Jogava demais na ponta direita ali, corria que nem um. Correu mais que o Cafu. Tá indo bem no grupo dele, né? Tá com 4 pontos, quatro pontos, é isso? Não, Mudando a nossa pauta aqui, que eu lembro sempre do Linense, é nosso amigo que jogou não, lá, né? Não tem como não então, falar. o Linense ele é um desses times que se classificou direto automaticamente para as quartas de final, porque ele se classificou em primeiro, né, Elias? Foi a 14 pontos, então ele já passou direto para a fase de quartas. Não vai disputar essa próxima fase. Mas tá bem, tá Mas bem. tá bem o Linense É, tá aí. invicto na competição. Em Pô, 6 jogos ganhou 4, empatou 2, então tá bom. tá ótimo, né, PC? Tá ruim, não. O PC Você não quer, lembrando aí as velhas. PC não quer falar um pouco sobre o Linense, ele tá mais tranquilo, mas segunda-feira, né? E aí É, fala um pouquinho de futsal, Elias, futsal. porque só pra. Lembrando que falando de futsal e da nossa região, teve o evento do Falcão, né? Isso, Comemorando os 473 3 anos da anos. cidade de São Bernardo. E o nosso repórter Wallace, especialista em futebol, estava lá, de prontidão, e fez a grande pergunta, né, pro prefeito, já que a gente tem Santo André e São Caetano aí Com nas esses times. disputas. São Bernardo sempre patrocina essas festas, sempre traz o Falcão, acho que não é a primeira vez. Não, é a segunda ou a terceira vez, Elias. Então, então a gente vê que o futsal lá também é bem É, pujante então. também, né? Só as- falta ter o time. E o que que o prefeito falou, Wallace? Então, o prefeito, segundo o prefeito, né? Foi feita a pergunta. O prefeito tá estudando a possibilidade, ele falou que pretende. Na verdade, ele está restaurando ali o, o esporte dentro de São Bernardo, porque assim, São Bernardo sempre foi uma cidade, vamos dizer assim, um celeiro de atletas, né? Sempre revelou grandes atletas aí pro esporte brasileiro. E aí perguntei para ele, aproveitando que o evento, né, festivo, com o Falcão, vamos dizer assim, um dos maiores jogadores, se não for o maior da história na modalidade, né, Elias? Como você bem trouxe. Santo André já tem uma equipe lá, São Caetano montou a sua equipe, por que não São Bernardo ter também? E com isso fortalecer, né, o esporte em si, né, essa modalidade aqui no ABC. E o prefeito Marcelo Lima falou que tem essa possibilidade, sim, mas antes disso ele está reestruturando o esporte dentro da cidade, né? São Bernardo sempre foi forte na questão do vôlei, né? Tem o basquete lá também, handebol então era a referência, né? Se perdeu com os tempos, né? A gente tinha a Metodista que revelava grandes jogadores aí, e o handebol tá voltando a crescer também. Você vê, hoje temos lá o São Bernardo, Abaco, fazendo, cedendo grandes, a molecadinha, né, para a seleção brasileira aí, trazendo alguns resultados, além das outras modalidades, né, Elias? Tem o judô, tem a nossa querida Ben TV lá também, que tá, né, na modalidade de MMA, trazendo grandes resultados. Então ele está querendo reestruturar a parte esportiva, né? Ele tem revitalizado os campos de futebol também da cidade. Falou E da Arena Caixa também, da que Arena da Cá, ele teve essa renovação também, né? E aí ele falou que, concretizando isso, ele pretende formar um time de futsal. Aguardar aí para ver como é que vai ser, né? Então, resumindo, primeiro dar uma estruturada nos complexos, nas Isso. quadras, né? Estruturar isso novamente para receber um campeonato, Até montar porque, um time. exatamente, até porque eu penso assim, Elias, fazendo isso, você dá oportunidade para aqueles jovens, né, que sonham em um dia ser atletas, né? Você cede os espaços para eles poderem ir crescendo, né? Você tem um lugar para treinar, você tem um local para se desenvolver. E com isso eles até, você, tipo, né, no caso do futsal que a gente está falando aí, você ter o pessoal da base, assim,
Da onde vão sair esses atletas? Você tem que ter algum local de revelação, né? Então, de repente, você tendo esses espaços aí oferecendo a oportunidade, você consegue tirar o, o atleta, o jogador desses locais. Lembrando que a gente trouxe aqui o Cafu, né? Exatamente. Do São Caetano Rafael aqui, Cafu, Rafael treinador. Cafu. Batemos um papo bacana com ele, falou Sim. bastante sobre esse mundo do futsal, né? E, inclusive, por isso que eu trouxe o futsal, porque naquele dia, na oportunidade, é, o São Caetano iria jogar com o Corinthians, né? Ah, verdade. Valendo a E o que que liderança. deu no final ali que a No gente. final, o resultado se repetiu naquele jogo que ele comentou que teve o amistoso, Ah, e foi 1-1. 1-1. 1-1 no E nos jogo. amistosos eles ganharam, né? De Eles, times bons ali que estão disputando ali. não, nos E foi o amistosos, empate no amistoso, no né? amistoso foi Contra o empate. Corinthians. Eles perderam, parece que o Magnus, naquela época, né? Nos amistosos, mas depois ganharam no próprio Paulistão, No Paulista, no campeonato já, no né? campeonato. E aí teve um amistoso com o Corinthians, que foi empate em 1-1, e no Campeonato Paulista se repetiu o empate, 1-1 também. Quem liderou no final, então? E agora o Corinthians é líder porque, apesar do Tinha São um jogo a Caetano. menos. O São Caetano tem um jogo a menos, mas não alcança o Não Corinthians alcança em número de mesmo, pontos. mesmo se o Corinthians perder e ele ganhar, ainda não alcança, né? Né, então, com esse jogo a menos, não, porque a diferença hoje são de 5 pontos, É. né? Então o Corinthians precisa perder pelo menos umas duas partidas e ele Isso. continuar ganhando. É que no caso o que aconteceria? Teve o jogo, né, Corinthians e São Caetano, que seria o jogo, o confronto direto, vamos dizer assim. Se o São Caetano ganhasse, ficaria 2 pontos. E com esse um jogo a menos, ganhando esse jogo a menos, passaria, né? Ficaria 1 ponto à frente do Corinthians. E agora com esse resultado, não. Aí o São Caetano tá com 24. Ele tá na quarta posição, mas tá com um jogo a menos. Porque a Ferroviária tá em segundo, tem 26, e o Magnus foi a 25. Mas a Ferroviária tem 2 jogos a mais e o Magnus tem um jogo a mais. Então, São Caetano ganhando chegaria a 27, recuperaria ali a vice-liderança. É isso aí. E aí ficaria 2 pontos a lá do O nosso Corinthians. futsal e principalmente do de São Caetano que está empolgando aí, levando a galera Sim, para as quadras para assistir, né? É bom também que entrasse aí daqui a pouco São o Bernardo. São Bernardo do Campo, quem sabe outras cidades, né? Não sei se Sim. tem time também, deve ter, mas enfim. Mas é bacana esse mundo do De futebol. repente, quem sabe lá o Água Santa não monta o futsal. É, não montou até hoje, não sei, né? Não montou até hoje, né? Mas seria legal. Os caras que gostam de futebol, né? Teve até um episódio, eu tava vendo esse final de semana, ontem, né? Ontem, não, no domingo. Não sei se é alguma coisa atual, mas parece que a Varja lá em Diadema, os caras entraram na pancada lá. A gente vai levantar isso direitinho aí para elaborar alguma matéria. Mais alguma coisa do futsal para trazer aí de novidade? A próxima rodada, por exemplo? Então, na próxima rodada, Elias, o São Caetano, deixa eu ver aqui. Ah, ele vai dar aquela parada lá, né? Então, Ele vai até pro Brasil, para a seleção não, o técnico, o Rafael Cafu, ele vai assumir alguns jogos, da né, como ele disse seleção. pra gente agora, né, em setembro, se eu não me engano. Só que vai ter os jogos da Liga Silver, né, que é a LNF, né, que é a Liga Nacional de Futsal. O São Caetano joga hoje, né, o 24 hoje, né? Isso, joga Hoje. hoje com o Taubaté, pelo Campeonato Paulista. Lá ou aqui? É lá. E aí ele igualaria ali os pontos os jogos do Magnus, né? Poderia chegar à vice-liderança se ganhar hoje. Mas ainda assim ficaria com um jogo a menos lá que o Corinthians. É, no caso do São Caetano, é, ele já está classificado direto para as quartas de final da Liga Silver. Só que tem uma fase antes, entendeu? Como ele terminou em segundo na tabela da Silver, então ele já está classificado. Então, por enquanto, ele só tá disputando o Paulista, Elias. Paulista. A Copa da Liga Nacional ele foi eliminado, perderam pro Jack, né? Então,
por enquanto tá com um calendário mais tranquilo ainda, então o São Caetano ainda precisa aguardar o seu adversário para saber com quem que vai jogar. Então esses jogos possivelmente só deve ser no finalzinho de setembro, comecinho de outubro. É isso aí. Nossa região um pouquinho, trouxemos aí Série B, Copa Paulista, futsal, que a Futsal. gente está começando a trabalhar bastante sobre Só podemos essa só questão. acrescentar para Ah, dar, é mais a título de informação para quem gosta também, né, Elias? O São Caetano montou o time de futsal, já está indo muito bem aí, como a gente tem comentado, e agora também montou o time, né? Deu uma estrutura, né? Estrutura não, na verdade trouxe parceiros aí para o time feminino de vôlei de São Caetano. Então também já está tentando aí se reerguer, no né? São Caetano tem história também no vôlei, Tem, né? tem. É que a equipe disputava a Superliga, né? Que é a principal, mas caiu. E, se eu não me engano, acho que estão há 2 anos já na Superliga B. Então eles estão tentando trazer esse projeto novamente aí para levar a equipe de vôlei feminino para novamente aí a Superliga de vôlei, que é a principal, né? É isso aí. Mais esporte na veia, precisamos, né? Tirar a molecada da rua, É, colocar o pessoal para praticar um esporte e seguir num ritmo saudável, né? Mesmo que não se torne profissional, né? Todos os esportes, vôlei, futsal, futebol de campo, tudo é importante hoje. Mas e aí, Wallace, vamos passar agora para o Brasileirão? Série A? ixi, você quer falar disso? O povo gosta, né? A gente sempre deixa no finalzinho aqui para a gente falar um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Palmeiras continua liderando, né? E Flamengo ali sempre atrás, dois times que não param, né? Não sai dessa posição aí já há um bom tempo nos campeonatos, né? Eles ficam ali, né, se revezando, né, Elias? Uma hora um ganha, depois o outro vai lá e dá o troco. É, questão, assim, de administração, é os dois melhores times do Brasil no momento, né? Não tem como. É, os, Mas tá os bem di... bolado, né? Esse campeonato aqui, né? Você acha? É. Pra mim vai ficar ali entre Palmeiras e Flamengo, não tem muito que fugir disso, Elias. O Flamengo perdeu o final de semana, mas acredita-se que o Cruzeiro foi mais pra cima pra dar o troco, porque foi eliminado, né? Pelo Flamengo na Libertadores durante a semana. E aí, de repente, o Cruzeiro precisaria dar uma resposta pro seu torcedor, embora vá jogar a Copa do Brasil, né? Agora na semana contra o Atlético, que é clássico. Na verdade, só vamos ter clássico, né? E aí não sei se o Flamengo não tava tão preocupado com isso, ou tava cansado com o time, mas tomou a virada, agora deixou o Palmeiras fugir um pouquinho, que aí o Palmeiras goleou o Vasco ontem por 4-1, né? O Tome Vasco, Vasco. o Vasco tá naquela Tá de bem na tabela? Invertido. bem mal. O Vasco é o penúltimo, né, colocado do campeonato. Precisa abrir o olho. Tá em 3 frentes, mas aí vai chegar uma hora que o Vasco vai priorizar só o Campeonato Brasileiro ou ele vai buscar um título, né? Porque joga agora na semana com vitória pela Copa do Brasil. O Vasco ainda tá na Sul-Americana. Só que é penúltimo colocado, tá na zona de rebaixamento, né? Então, assim, ou o Vasco tenta um título, mas de repente caia no Campeonato Brasileiro, ou ele vai tentar a sobrevivência, né, para fugir dessa zona incômoda aí, Acho que a luta dele vai ser essa, hein? Olha a porque Chape também lá embaixo. Ô, Chapecoense. é, a Chape que bateu o seu São Paulo. Porra, não acredito não. E o São Paulo que também vem numa draga aí, Elias, porque, cara, o time não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro desde a volta da Copa do Mundo, mano. Essa Copa do Mundo também eu vou te falar, viu? Foi a Não, Copa do Azar, então, né? porque, cara, o São Paulo foi ali pra, né, trouxe o Dorival, e já não vinha fazendo um bom trabalho no Corinthians, e o São Paulo foi lá e trouxe o Dorival. Esperava-se uma retomada aí, né? Teve o período da Copa do Mundo, mas parece que o time voltou pior,
né? Não tem apresentado grandes jogos. E para compensar ainda, Elias, o São Paulo tem mandado alguns jogos fora do Morumbis, né? Que já tem alguns acordos, né? Que o São Paulo acho que cedeu o espaço para fazer shows lá e tal. Já tá Preocupando. bom, mas vai piorar, né? Então, assim, o time que tá. O São Paulo que tá lá em 13º com 27 pontos, liberando, né? Quantos Olhando. pontos? 27. Ah, tá. E olhando para baixo, porque o Mirassol, que tá em 17º, tem 24. Vai ter joga menos? Não. Mas tá ali, né? Se bobear, Elias, é, É, se não abrir o olho, vai, vai ficar ali naquela briga, porque aí briga com o Santos também, que tá ali naquela zona incômodo com 26 pontos, na 14ª colocação. Tem o Grêmio e o Inter. Então só times grandes, cara. 23, 27 você falou, São Paulo? São Paulo Tô 27. na tabela errada, então. São Paulo 27. Tá marcando 23 pra mim. Não, 23 é. ah, E aí vai ter uns jogos complicadíssimos. Que aí. 10 derrotas, 6 empates, aí fica difícil também, né? Então, não me ajuda a te ajudar aí, né? Que aí já tem Ai, um ai. confronto ali contra o Bragantino. São Paulo ainda vislumbra ali a Sul-Americana. Vai ter jogo contra o Boca Juniors. Vai ter jogo contra o Atlético Mineiro. Depois tem clássico contra o Palmeiras. Então, são jogos decisivos aí para o futuro do São Paulo. O Dorival não tem conseguido implantar ali a sua filosofia, né? Quando a diretoria traz o técnico, esperava que ele performasse como foi em 2023, Hum, 23, 24, quando ganhou o título lá da Copa do Brasil, mas não tá funcionando não. O que será que pode ser nesse Tá inteirinho aí? complicado. É jogador, é o técnico que não tá tão empolgado? Então, não sei o que pode ser ali. Talvez as ideias, talvez o elenco, porque o São Paulo já vinha jogando mais ou menos dessa forma, né, Elias? Aí quando você troca ali o Roger Machado, que já chegou demitido praticamente, né? Que a torcida não aceitou muito bem a contratação. E você traz o Dorival, que já era ali, vamos dizer assim, um técnico que estava nas graças da torcida, você esperava um desempenho melhor. Mas não é o que ocorreu, né? O São Paulo não tem desenvolvido, tem perdido jogos bobos, né? Eh, Semana passada, no Campeonato Brasileiro, na rodada, empatou em casa com o Coritiba, perdeu muitas chances lá, poderia até ter saído com a vitória, mas deixou escapar. E isso aí vai incomodando o torcedor, que vai começando a pressionar a equipe, né? E aí vai se refletindo dentro de campo. E ainda tem essa questão que eu te falei dos jogos não serem no Morumbi, né? Tá certo que não agora, né? Mas vai na próxima rodada contra o Bragantino, pelo menos a princípio tá marcado lá. Mas alguns outros jogos ele não vai poder contar com No estádio. estádio. E Ah, a gente sabe que a força do São Paulo tá lá dentro, né? Um estádio é praticamente com capacidade para 60 mil torcedores. Se a torcida abraçando a equipe indo no estádio, fortalece bastante. Então qualquer time, né? você acaba perdendo é, essa força que o time tem. Mas vamos falar de time que tá ali entre os 10, seu Corinthians. Né? Tá entre os 10 naquelas, né? Porque tá difícil, né, PC? Muito difícil, cara. Vai melhorar, calma. O que eu não perdeu ontem pro Coritiba, né? Não jogando muita coisa. O Garro tá devendo bastante, a torcida já tá começando a pegar no pé. E aí você me tem uns atacantes como Pedro Raul que não tem condições, Elias. A gente não sabe o que acontece para ele jogar. Não é possível que o Guinegão não consiga fazer ali, né, competir com o Pedro Raul, porque
Ele tá parecendo o Fred na época da Copa do Mundo. Tô falando que é um cone lá já. Me- Não domina uma, né, PC? A bola bate no cara e volta, velho. Então tá difícil. E aí, uma coisa que não dá pra entender, Elias, que a torcida tá pegando muito no pé, é que o Corinthians, né, voltando agora da Copa do Mundo, ainda vai completar um mês da final, me poupa jogadores pro jogo contra o Coritiba. Então, assim, os caras ficam 50 dias, Na boa, né, de folga ali, tranquilo, só treinando e tal. jogando videogame. Volta, aí em menos de um mês já tem que poupar jogador. Eu não entendo isso, cara. Sendo que na semana não vai ter jogo, né? Praticamente o Corinthians vai ficar essa semana inteira só treinando, ajustando ali, porque agora só joga no final de semana. E aí o Diniz, não sei por qual motivo, pega e poupa Hugo Souza, poupa Mateuzinho, é, Bidu, Matheus Bidu. E aí domingo que vem tem o clássico contra o Santos, né? Então vai ter que dar uma resposta aí pra torcida, porque já é a segunda derrota consecutiva no campeonato. Perdeu pro Cruzeiro semana passada. Correu o risco de ser eliminada da Libertadores no meio da semana, porque teve um jogador expulso, né? Mas conseguiu fazer um gol ali quase no final do jogo e segurou, né? Contra o Rosário Central e conseguiu a classificação. E aí ontem poupou alguns jogadores para o jogo contra o Coritiba, que na minha visão não havia necessidade. Então assim, a torcida está começando a cobrar já, porque o Garro precisa mostrar mais. O setor defensivo do Garro precisa Corinthians, mostrar mais garra. é, mostrar mais garra. E parece talvez aí pode ser que o Corinthians tenha aí o retorno do Yuri Alberto pelos próximos dias, né? E aí sanar essa questão do ataque, porque realmente o Pedro Raul não está vindo, não está vindo fazendo bons jogos. Não sei se é o esquema tático, se é o modo do time jogar, se é o estilo, né, dele como jogador, mas não está encaixando, né? E em cima disso aí o Corinthians que depende, né, de atacante para fazer gol, atacante não faz gol. Então já vejo até gente falando, torcedor falando assim, que é mais fácil colocar o Gustavo Henrique como atacante no lugar do Pedro Raul e Hum. colocar o outro zagueiro lá. É isso mesmo, PC. O que tá pior? A falta do Alberto ou a presença do Pedro Raul? Vai transmitir? Não, pode falar, pode falar. Então, o nosso PC perguntou assim, que é pior, se é a falta do Yuri Alberto ou a presença do Pedro Raul? Cara, eu acho assim, o, o Yuri ainda entrega, PC. Ele corre, tem raça, tem vontade. Não é um exímio craque, né? Jogador, assim, atacante, mas ele tem vontade, então isso supera. Agora o Pedro Raul, cara, infelizmente, assim, pra quem gosta de futebol, é, principalmente torcedor corintiano, tá pesando, velho. Porque o mínimo que ele poderia fazer ali, né? Falando pro nosso telespectador aí, PC, fazer o pivô, cara. Porque ele tem corpo, ele é grande, mas ele não consegue, né, fazer uma jogada, uma tabelinha, segurar para quem vem de trás. E aí o Corinthians não consegue reter aquela bola lá na frente e começa a sofrer atrás. Então isso passa muito por esse sistema. Aí o Diniz precisa realmente acertar isso daí, porque agora com a renovação do Memphis, né, que é, querendo Corinthians ou não, não tá entre os primeiros, não lidera, mas nas notícias lidera, né? de tudo quanto é jeito. Se não for dentro de campo, é fora dele. Até nas Exatamente. páginas policiais, se duvidar. Mas enfim, Elias, com a renovação agora do Memphis, né, o Corinthians tem esse reforço aí, acabou essa novela, graças a Deus, né, porque acredito que se ele não fica, o Corinthians ia sofrer bastante, tá? Se ele não É, fica. se ele não fica, Tanto por falta do jogador, como sim, também as multas e processos exatamente. Ia sofrer dentro de campo, em relação ao que você acabou de nos falar. tribunais.
em relação ao desempenho técnico do time, né? Porque, querendo ou não, ele faz falta. E fora dele também na questão financeira, porque o Corinthians teria que arcar aí com a cobrança que ele iria fazer, né? Porque o Corinthians deve pro jogador. E ele falou que ele ia procurar os direitos deles. Então, Com todo direito, né? exatamente. Agora, o vídeo que ele fez um vídeo aí com o Parque São Jorge pegando fogo, alguma coisa. Eu acho que é. Mandou, né? Ele foi pro front também, hein? Pra voltar pro Corinthians. Ele queria mesmo. É, ele queria, cara. Ele fez tudo o possível, reduziu lá uma parte do salário lá. Ah, ele chegou a reduzir também? Chegou. Ah, o é, cara gostou então do Corinthians, hein? E essa questão do Parque São Jorge que você falou, eu sei que ele, não sei se tem a ver, mas eu sei que acho que ele deu uma provocada também nos rivais, né? Hum, Porque falou assim, alguma coisa nesse sentido de falar assim, não passamos recibo. Então, tipo, fica, eu acho que a questão da questão de pegar fogo, acho que voltou para colocar fogo mesmo lá dentro uhum. do clube, né? E parece que aí foi multado, né? Por conta disso também, né? Já chega tomando multa aí, ó. Mas acho que é questão interna do clube, né? Acho que ele quis provocar os dirigentes lá, né? Porque tinham pessoas que não queriam a sua permanência, mas a torcida, assim, que eu acho que forçou, vamos dizer assim, né? Entre aspas, porque pressionou para a permanência dele, até por conta, Torcida também, né? até por conta dessas questões mesmo que a gente acabou de falar, Elias. É, a perda técnica do time dentro de campo, a questão financeira fora dela, e o Corinthians sem poder contratar por conta de transfer bans. Então, assim, a saída do Memphis, o Corinthians só ia perder, só tinha a perder. Ah, mas vai aumentar mais a dívida do clube com o jogador. Mas, cara, pelo menos o jogador vai estar lá em campo, vai poder estar ajudando o time, né? O Corinthians, lógico, fez um novo contrato, vai pagar seus salários, vai ter que pagar o que deve, né? E se ele não tivesse lá, ia ter que pagar essa mesma quantia, talvez até mais por conta de juros aí que ele ia cobrar, sem ter o jogador. E agora com isso não, com o novo contrato, ele vai estar lá, pode ajudar o time, como ajudou na Libertadores, né? Porque o gol do Corinthians da vitória surgiu dos pés dele, né? Em cobrança de falta, ele cobrou a falta e o Bidão fez o gol. Totalmente. E pra gente encerrar, sabe o que que ele falou? Sou totalmente contra qualquer tipo de violência. Sobre a música, eu insisto, é apenas arte. Toquinho fez uma música para o Corinthians, Vinícius de Moraes também fez música, né, para Elô Pinheiro, a garota de Ipanema, né, conhecida. O Corinthians ganhou uma música de um rapper que foi contratado para jogar bola e será cobrado por isso. Tá certo, esse é o Corinthians aí, esse jogador aí, o Memphis, né, que a torcida adora, gosta, né, bastante, e ele conseguiu retornar, É, pressionou, forçou. É um jogador nato esse cara, hein? uma referência, né? Foi para a Copa do Mundo, não desempenhou tão bem, né? Só teve uma assistência. A Só deu Holanda, uma assistência, né? a Holanda acabou caindo na segunda fase. Mas agora sim, entrar em forma, né, Elias? E tentar ajudar aí o time da forma que ele Cara puder. novo, né? 32 anos, dá pra jogar um pouquinho mais ainda, né? Dá, 32 anos com a medicina esportiva que tem hoje, é bem possível jogar pelo menos mais uns 2 anos aí. E Se joga ele, então se mais ele de se 2 anos, cuidar, né, como ele tem se cuidado, né? dá pra, Ele tem cara de ser disciplinado. né? Mas é isso, a gente vai encerrando aqui o nosso ABC News Esporte, futebol na veia, falando um pouquinho do nosso, fazendo um giro no grande ABC e terminando sempre com o Brasileirão, né? Da Série A. E é isso. Até a próxima, até um próximo programa. Wallace, PC, obrigado mais uma vez para vocês terem participado. Participado? Não, você que domina aí. Eu vou deixar você falando sozinho a próxima. Eu que agradeço aí. Obrigado aí pela participação. Valeu, PC. Nosso telespectador, até a próxima.